Vamos falar agora, então, sobre as experiências acadêmicas. Experiências acadêmicas não precisam ser inseridas no currículo de profissionais que são mais experientes, profissionais que já têm 5, 10, 15 anos de experiência prática no mercado, não tem necessidade de falar sobre as experiências acadêmicas. A experiência acadêmica vale bastante para o profissional recém-formado, para o profissional que está em transição de carreira e que fez uma faculdade e aí conseguiu fazer um novo estágio na nova área. Então, nesses casos, a experiência acadêmica funciona muito. Você não precisa inserir caso você tenha bastante experiência, porque a sua experiência profissional ela vai sobressair a sua experiência acadêmica. O que configura uma experiência acadêmica? Experiência acadêmica é aquele trabalho que você fez de forma não remunerada na faculdade. Então, eu, por exemplo, estudei psicologia e eu fiz muitos estágios. Inclusive, a minha faculdade era período integral, então os alunos eles podiam estagiar a partir do segundo semestre. E eu me inscrevi para uma infinidade de estágios. Além de estagiar na clínica, eu estagiei em hospital, em delegacia, em quadra, fazendo psicologia do esporte, no supermercado, numa parte mais técnica do supermercado, defensoria pública, dentro do hospital, em várias áreas, inclusive na UTI. Eu fiz muito estágio. No fórum também. E eu... Que horror, né? Mas eu não sei qual deles eu odiei mais. Eu quis testar tudo, eu fiz estágio acadêmico, iniciação científica, e eu detestava tudo que eu fazia. Aí, quando chegou no no fim do segundo ano, eu falei pro meu professor, que inclusive era o meu orientador de iniciação científica, que eu ia desistir da faculdade. Porque eu já tinha tentado tudo. E o nome desse professor é Paulo Grangeiro. Ele é um dos grandes responsáveis por eu estar aqui agora. E eu falei pra ele assim, professor, eu odeio tudo que eu testo. Eu gosto muito das aulas. Só que todos os estágios que eu fiz, eu não sei qual que eu detestei mais. Então, eu vou trancar a faculdade. E aí eu vou me matricular no direito, porque eu tava em dúvida, né, se eu fazia psicologia ou direito. Acabei escolhendo psicologia, mas acho que escolhi errado. Aí o professor me falou assim, olha que anjo que esse homem foi. Ele disse assim pra mim, Carol, você já fez todos os estágios que estavam disponíveis. Porém, quando você vai pro terceiro ano, você pode fazer um estágio organizacional, que só pode ser feito a partir do terceiro ano. Eu sou o orientador desse estágio. Faz assim, faz a sua matrícula para o próximo semestre e aí você testa esse estágio. Se você não gostar, você desiste depois, porque aí você vai ter certeza que você já tentou de tudo. Eu, inclusive, vou encorajar você, se você quiser, eu falo com seus pais, se você for desistir, mas espera até o fim do próximo semestre, porque tem um estágio que você ainda não testou. E fez muito sentido o que ele falou pra mim. Eu falei, não, professor, tranquilo, não tem nenhum problema, vou fazer. Graças a Deus, eu fiz esse estágio. Meu pai trabalhou a vida inteira na Volks. E nessa altura do campeonato, você já deve saber o quanto eu sou fascinada pelo meu pai, né? O quanto eu coloco meu pai, assim, numa posição, num pedestal absurdo. E eu cresci vendo meu pai descer a rua da minha casa, ir até a esquina onde tinha um bar e esperar ali, porque era ali que passava o ônibus que levava ele para trabalhar na Volks. Meu pai trabalhou lá por quase 30 anos. E eu vi isso a minha vida inteira. E o meu estágio foi na Volks. No primeiro dia que eu fui para o estágio, eu desci a mesma rua que meu pai descia. Eu parei na frente do mesmo bar e eu entrei no mesmo ônibus que o meu pai, em horários diferentes. Eu fui de manhã, meu pai ia à tarde. Mas eu fiz o mesmo caminho do meu pai e eu cheguei na mesma empresa. E quando eu cheguei lá e tive contato com a área organizacional, eu tive certeza que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida. Graças ao meu professor. E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque quando eu mudei de Taubaté para São Paulo, eu não tinha muita experiência. Eu tinha feito infinitos estágios. E na Volks eu passei 2 anos, eu fiz os últimos 2 anos da faculdade, o terceiro e o quarto ano, estagiando na Volks. Mas, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu não tinha emprego. Então, qualquer emprego que aparecesse para mim, eu estava aceitando. No meu currículo, eu coloquei simplesmente todos os estágios que eu tinha feito. Até porque eu estava mandando o meu currículo para todos os lugares, então eu coloquei tudo. 100% dos estágios que eu fiz, eu coloquei lá. Era a única experiência que eu tinha. Depois que eu engrenei na área de RH, eu tirei a experiência
acadêmica. Inclusive, nem o estágio da Volks se mantém, mas todos os outros saíram, porque não fazia sentido. Então, assim, você pode ter feito vários estágios. Só que esses estágios não remunerados, eles são experiências acadêmicas. Se você estagiou e recebeu por isso a experiência profissional, no meu caso, era tudo não remunerado. Tá tudo bem. Pude me dar ao luxo de, durante a faculdade, não precisar me preocupar com o dinheiro. Então, eu fiz tudo de graça mesmo nos programas de estágio voluntário da minha faculdade. Isso é experiência acadêmica. Todos os estágios que eu fui 2 anos bolsista CNPq. Então, eu não pagava a faculdade e, em troca, eu fazia pesquisas acadêmicas. Isso também é um estágio não remunerado. Eles não me pagavam, eu só não pagava a minha mensalidade da faculdade. Isso também é uma experiência acadêmica, que saiu do meu currículo imediatamente quando eu entendi que eu conseguia trilhar uma carreira do RH sem precisar de ajuda dos outros estágios e da bolsa. Então, entenda que, se você é um profissional em início de carreira como eu era, essas experiências elas podem te ajudar muito. Se você é um profissional que está transicionando de carreira e está fazendo uma nova faculdade na área que você deseja, na medida do possível, inscreva-se em estágios, mesmo que sejam voluntários, porque eles ajudam você na experiência acadêmica. Como que você coloca isso no currículo? Então, a ordem não precisa ser a mesma, a ordem aqui entra de acordo com o que você prefere, tá? A gente falou dos itens flexíveis. No currículo, você vai fazer assim, ó, você vai colocar desse jeito, olha aqui comigo na minha tela. Então, a gente abre um campo para experiências acadêmicas, você vai botar o nome da empresa do mesmo jeito, igual você coloca na experiência profissional. Então, imagina que você fez estágio na Itaú. Empresa de grande porte no segmento financeiro, qual que era o cargo? Estagiário financeiro. Aí o tempo que você permaneceu enquanto estagiário e aí a descrição das experiências segue a mesma ordem. Começa com responsabilidades, atividades e resultados. No caso de estágio, é bem provável que você tenha muito mais atividades do que responsabilidade e do que resultados. Tudo bem, não tem problema, entende-se que o estágio é o período que você tem para aprender. Existem algumas pessoas que não. O Nicolas, meu marido, por exemplo, ele foi estagiário numa multinacional alemã. E ele tem uma infinidade de resultados, mesmo como estagiário, porque ele teve uma gestão tão legal que incluía os estagiários em tudo. O líder direto do Nicolas chama Edmilson. Eles têm uma relação de amizade até hoje. Tudo que o Nicolas sabe de liderança, hoje o Nicolas exerce, né, aqui na empresa um papel de líder, ele é o responsável por todos os processos, todas as pessoas, e toda a experiência de liderança que ele tem, ele aprendeu com o Edmilson. Ele fala do Edmilson em todos os lugares que ele passa, ele tem uma admiração muito grande. E foi quando ele era estagiário. Então, o Nicolas conseguiu ter resultados enquanto estagiário, porque o Edmilson inseria o Nicolas dentro desses processos. E o Edmilson, o Nicolas fez estágio em RH, era o gerente de RH. Ele era tão incrível como o Nicolas que ele colocava o Nicolas em projetos grandes. Então, ele tem resultados muito legais. Sorte que ele teve. Mas outros profissionais estagiários não têm. E tá tudo bem. Se você tem, você insere. Se não, você não insere. Se você foi monitor dentro da faculdade, eu também fui monitora. Eu fui no primeiro ano, no segundo, aliás, monitora no laboratório de anatomia. Então, aí você vai fazer do mesmo jeito. Qual é o nome da empresa? Unital, que é a universidade onde eu estudei. Aí aqui eu vou colocar monitora. E aqui eu vou botar instituição de ensino. Tô escrevendo errado, mas para ir rápido, mas você escreve certo, tá? Instituição de ensino e eu vou descrever as minhas atividades de monitoria. No meu caso, eu coloquei tudo, tá? Eu coloquei também que eu era bolsista CNPq. Então aqui, Unital, bolsista, e eu descrevia o meu projeto de pesquisa. Você pode colocar todas as experiências acadêmicas que você teve, você pode selecionar as mais importantes, só toma cuidado para você não fazer como eu fiz, porque o que eu fiz foi errado, tá? Eu era uma profissional recém-formada com zero noção das coisas, então eu tinha um currículo de 3 páginas, sendo que eu tinha acabado de sair da faculdade, porque eu fui colocando todos os meus estágios, experiências
acadêmicas. Não tem necessidade. Seleciona quais são os melhores para você não cometer o mesmo erro que eu cometi. E aí você vai colocar suas experiências acadêmicas no currículo. Lembrando que quem é bastante experiente não precisa. Lembrando também que a ordem das informações pode ser ajustada de acordo com o seu perfil e o seu momento profissional. Se no seu currículo couber experiências profissionais, pausa essa aula, faz tudo agora. Se não, é só você partir para a próxima aula.